A paz de Cristo, nesta manhã maravilhosa de domingo, eu resolvi fazer mais um vídeo, alguns minutinhos, aquele que Deus colocou no meu coração nessa manhã. É fato que esse momento que nós estamos passando, esses dias, muitos têm pensado dobrar o seu joelho e buscar Cristo, mas isso é fato, né? Que somente nesses momentos de dor em que nós passamos que a gente conseguimos lembrar. Então, nessa manhã, uma palavra de Deus no meu coração eu queria compartilhar. E eu quis destacar nessa manhã três nomes em que eu andei lendo na Bíblia e consegui ver o poder da oração através desses três nomes. Eu queria destacar aqui, começando em Abraão, nosso patriarca da fé. Começando aqui em Gênesis capítulo 20, versículo 17, que diz da seguinte forma: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e sua mulher, e suas servas, de maneira que tiveram filhos. A gente vê que já logo no início desse versículo diz a seguinte palavra: e orou Abraão. Então é importante a gente ver que a Bíblia está cheia de relatos de maravilhas que foram realizadas, proezas que foram realizadas através do poder da oração. Em Gênesis capítulo 22 também, versículo 5, diz da seguinte maneira: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. O que eu quero dizer aqui com esse versículo de Gênesis 22, capítulo 22, versículo 5, que quando Abraão pediu a Deus um filho, né, demorou um certo tempo até que Deus cumprisse aquela promessa na vida dele, mas todos nós sabemos que todo ano ele subia, ele estava sempre levantando um altar, oferecendo a Deus sacrifício, pedindo aquele milagre na sua vida. E a Bíblia não enfatiza a idade, né? Mas esse versículo 5 eu fiquei meditando um certo tempo. Ele diz da seguinte forma: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Nesse versículo eu pude ver que o filho de Abraão já não era mais uma criança, ele era um moço. E o capítulo 22, o título diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Depois eu fiquei pensando, né, e eu cheguei à seguinte meditação. Deus, ele não queria que Abraão matasse seu filho. Deus sentiu falta da oração de Abraão. Porque quando Deus prometeu o filho, ele foi pedindo. Incessantemente ele orava, ele oferecia sacrifício. Quando Deus entregou o filho, eu posso ver aqui que ele parou. Ele parou de orar daquela mesma forma que ele orava. Então Deus escolheu dessa forma para dizer para Abraão: sinto falta da sua oração, meu filho. Sinto falta de você me buscar, porque quando você queria um milagre, você pedia incessantemente. Quando eu te entreguei o milagre, você meio que relaxou, né? Então eu vejo que às vezes nós, seres humanos, nos dias que estamos vivendo hoje, relaxamos também. Eu falo isso no nosso dia a dia, no serviço, na correria. São 24 horas do dia, a gente tiramos poucos períodos de oração, de falarmos com Deus, porque a oração nada mais é que um diálogo com Deus.
você tem um diálogo com as pessoas no seu dia a dia, com a sua esposa, com a sua filha, com seu filho, com um amigo, quando você sente necessidade de conversar, de falar. Mas a oração, ela nada mais é que um diálogo. Um orador é uma pessoa que fala, ele conversa com outra pessoa. E a nossa oração com Deus nada mais é que expressarmos aquilo que necessitamos, agradecemos, né? Entregamos. Então, eu vejo que nesse período aqui de Gênesis 22, versículo 5, que na verdade Deus estava pedindo de volta aquele contato, aquela comunhão que Abraão tinha com Deus. Porque você pode ver que depois, no versículo 12, então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Deus não queria o menino, ele só queria novamente aquele diálogo de Abraão com Deus. Então eu vejo que a oração ela tem um poder tremendo. Não é só diante de Deus, não é só um diálogo igual nós, humanos mortais, temos um com os outros. Diante de Deus ela tem um efeito maravilhoso, entendeu? Deus quer ouvir, né? Deus quer que a gente tenha esse diálogo, esse contato direto com Ele, né? Uma outra figura que eu também gostaria de destacar foi o rei Ezequias. Por quê? Está aqui em 2 Crônicas. Eu queria compartilhar também com vocês. Foi uma segunda figura também que me chamou bastante atenção. Esse milagre aqui através do poder da oração. 2 Crônicas capítulo 32. Versículos 24 e 26. A doença e morte de Ezequias, para você ver como o poder da oração é tão forte. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Volto a repetir. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou. Versículo 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. No capítulo 32, a gente pode ver aqui, nos versículos anteriores, que já estava decretado por Deus. Deus deu a seguinte palavra: coloque tua casa em ordem, certamente morrerás. Já estava decretado a morte do rei Ezequias. Porém, mais uma vez, olha como a oração ela tem um poder maravilhoso. Através da sua verdadeira humilhação e de ter tido um diálogo com Deus abertamente e sincero, Deus acrescentou mais 15 anos da vida de Ezequias. Mas interessante que já estava decretado. Deus deixou bem claro que ele ia morrer. Mas a oração ela tem um poder tão fantástico que foi capaz de mudar esse decreto. Deus acrescentou mais 15 anos e ainda acrescentou que ele fosse morto com honra, né? Porque ele tinha a soberba do coração dele tinha desagradado tanto a Deus que com certeza iria vir castigo sobre a nação, ele ia morrer de uma forma totalmente horrível, né? Mas o poder da oração foi tão fantástico que mudou isso. Acrescentou mais 15 anos ainda e ele pôde viver super bem mais esses 15 anos. E eu queria ressaltar também Isaías, capítulo 38. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Como eu falei, como a oração tem um poder fantástico. Não sou eu que disse, a palavra de Deus disse, que foi acrescentado. Deus mudou aquele decreto que já estava decretado através do poder da oração. Elias também teve uma resposta maravilhosa através do poder da oração. Elias, ele estava no Monte Carmelo e os profetas de Baal desafiando o nosso Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 18. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, através daquela oração sincera, Elias, orando com Deus, falando: Senhor, mostre para este povo que o Senhor é Deus. Através de uma oração, Deus consumiu todo o holocausto. Então, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com essas três figuras que eu destaquei aqui? Que teve profetas, sacerdotes, reis. A Bíblia, ela é cheia de milagres através do poder da oração. Eu gostaria de enfatizar esse momento que a nossa nação está passando, esse vírus assolando toda parte, não só o Brasil, os outros países. Eu só penso e reflito o porquê de tudo isso. Deus está requerendo da nação, do país, de mim, de você, que nós busquemos a Ele, que nós confiemos no poder da oração. O mesmo Deus que fez esses milagres com Abraão, que acrescentou os dias de Ezequias e que respondeu com fogo do céu a oração de Elias, é o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo Deus que pode nos livrar desse vírus, que tem assustado muitos e muitos. Deus livrou Israel das 10 pragas. Deus livrou o seu povo e colocou eles na terra prometida. Então, o que é para Deus? Não existe vacina para esse vírus ainda. Mas eu gosto de uma frase que eu ouvi. Uma igreja de joelho, ela é mais poderosa do que um exército em pé. Porque uma igreja de joelho, ela é um exército de joelho. Ela é um exército do Deus Altíssimo. Então eu gostaria de dizer com essas palavras, com essas simples palavras, que Deus tocou no meu coração nesta manhã. Dobre seu joelho e confia no poder da oração. Foi isso que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Confia no poder da oração. Porque os relatos que nós temos na Bíblia é um
manual para a nossa vivência do nosso dia a dia. E a oração, para nós que somos fiéis a Deus, acreditamos no nosso Deus Altíssimo, ela é o oxigênio nosso. Ela é o nosso oxigênio. A Bíblia, ela é o manual para nós adquirirmos conhecimento. Mas a oração é o nosso oxigênio da nossa vida cristã. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. A palavra nos dá conhecimento. A oração, ela nos dá um contato com Deus. Ela nos aproxima com Deus. E através das orações, não através das orações, as orações, quando nós entregamos a Deus, elas têm o seu efeito. E o efeito da oração não é quando nós oramos, não é quando nós esperamos. O efeito da oração é quando Deus responde. Então eu e você devemos orar, 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 que Deus vai responder. É interessante também, eu ia terminar minhas palavras aqui, mas eu preciso terminar de dizer que as maiores vitórias estão através da oração. Você pode ver em Gênesis, capítulo 18, o cenário de Sodoma e Gomorra era tão horrível, era o pior de todos. Mas Abraão, quando ele teve a visita de Deus e de 2 anjos, antes de Deus ir embora, Deus falou com os anjos: seria eu capaz de ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? E quando Deus passou para Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, Abraão orou. Para você ver, Gênesis capítulo 18, versículo 23. Para terminarmos, né? Para não ficar muito extenso o vídeo. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão orou. Já estava decretado a destruição. Já estava decidido. Deus falou: eu vou destruir a cidade, ponto final. Mas através da oração de Abraão, Deus permitiu com que os anjos fossem lá e tirassem Ló e sua família da cidade. Não caiu fogo e enxofre até que a família de Ló tivesse sido retirada da cidade. Então, mais uma vez, a palavra de Deus mostra o poder da oração. Então, que eu e você também sentimos esse poder. Devemos acreditar o tempo todo nesse poder que nós temos. Isso é mais forte do que qualquer arma de destruição em massa. Isso eu falo de bombas, vírus, que está sendo uma destruição em massa. A oração, ela tem um poder tão fantástico, tão extraordinário, como temos todos esses exemplos na Bíblia, que ela é uma arma tão poderosa, mas tão poderosa, que nesse momento que estamos passando, até as autoridades maiores estão se rendendo para esse poder. Então, que eu e você não esqueçamos isso, do poder da oração. Amém? Deus abençoe.